Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma participação muito especial de uma enfermeira muito antiga na área de auditoria, que eu fiz questão de convidar, porque ela vai trazer aí uma experiência muito rica para vocês nessa área de atendimento domiciliar e deshospitalização, tá? Aproveitem para fazer perguntas, escrevam no chat, a gente vai interrompendo. A gente tem uma ordem aí, uma sequência de perguntas, mas vocês podem ir interagindo com a gente pelo chat, tá bom? Então, para iniciar essa jornada, Samária, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira, né? Como é que você ingressou nessa área, né, tão específica e que tem aí um foco também para a área de auditoria, tá? Então, se você puder se apresentar. Com certeza. Bom, você já me denunciou, né, já falou que eu era uma enfermeira muito antiga dessa área. Então, eh, trazer um pouquinho aí da minha história, né, e como que hoje, como que a deshospitalização faz parte, na verdade, da minha vida há algum tempo, né, e até por eu ser antiga, como você falou, na área de auditoria, né, e também como enfermeira, eu sou enfermeira de formação há 33 anos, né. Como eu sempre brinco, eu fui precoce, eu não sou velha, eu só fui precoce. E e há 26 anos sou auditora de enfermagem, e há 25 também com atenção domiciliar. Então, os 26 anos como auditora e gestora, né, de saúde, e aí ampliando minha atuação não só como auditora de contas médicas, que foi na época, 26 anos eram vocês podem imaginar que eram algo, bem no começo, né, da história, pelo menos aqui de São Paulo, acho que em termos de Brasil, né, eram os primeiros passos, então eu sempre digo, eu faço parte de grupos pioneiros, né, tanto da auditoria como da enfermagem, com uma atuação mais assertiva, mais diferenciada na atenção domiciliar, né. Então, foi por aí que eu fui entendendo, né, que, o que eu fazia desde a década de 90 era deshospitalização, né. Uma expressão que o mercado, na verdade, usa, ah, nos últimos 5, vamos ser otimista aí, nos últimos 5 a 10 anos, mas, na verdade, eh esse exercício, essa prática, né, acabou tendo aí eh, uma série de nomenclaturas, né, e a deshospitalização, hoje, no entendimento mais amplo, né, ganhou essa força, a expressão deshospitalização, mas na verdade, eu trabalho com deshospitalização desde a década de 90. E, deshospitalização e atenção domiciliar, né, também, principalmente por isso que quando você me convidou para ter esse encontro com essa turma, eu falei: "Não", que você falou: "Samara, atenção domiciliar cabe na sua fala?" Só cabe, né, porque as duas áreas andam de mãos juntas, mas não é só deshospitalização, ela não é só atenção domiciliar, né, ou seja, a gente não faz o não dispara um processo ou não desenvolve as atividades de deshospitalização pensando só na atenção domiciliar. Hoje, nos últimos 10 anos, a gente tem entendido que isso é um processo muito mais amplo, né, e muito mais consistente do que simplesmente tirar um paciente do hospital, né. Então, eu comecei, focando aí para sua pergunta, eu comecei como auditora de contas médicas, trabalhando negociação de contas médicas num ambiente hospitalar, né, ah, e depois, a gente começou a levar isso para a área de operadoras, enfim. Nesse desenvolvimento desse trabalho, me convidaram para fazer um trabalho desafiador na atenção domiciliar, na década de 90, que era de captação, né, de pacientes para home care. E era interessante que na época, né, era uma deshospitalização, só que a gente chamava de captação livre, né, era a expressão usada na época, e na verdade,
a gente fazia uma atividade entendida na época como meio fora da não só fora da caixinha, mas também fora da legalidade, vamos dizer assim, das práticas legais de auditoria, né. Até que se entendeu que não, que, ah, isso era ao contrário, era um ato responsável com o paciente, com a família, né, dar esta oportunidade deles conhecerem, né, outros tipos de cuidado, outras áreas de atenção, né, à saúde, e áreas muitas vezes até muito mais segura do que o ambiente hospitalar, para aquele momento do paciente, né. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar com deshospitalização, fazendo captação para home care por solicitação da operadora e em outros momentos fazendo captação livre, né, era esse lado, vamos dizer, clandestino da atuação de captação, né, que as pessoas entendiam dessa forma. Até que todos os players, se entenderam, né, na mesma linguagem, tanto a atenção domiciliar, como os auditores, como as operadoras, entenderam que esse movimento era um só tinha um objetivo, né, oferecer uma assistência adequada, num ambiente adequado para esse paciente e, e olhando, né, pelo olhar da operadora, do sistema de saúde suplementar, dentro de um custo, mais acessível e mais adequado para aquele cuidado que ele precisaria ter. Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei a fortalecer, esse meu exercício e entender que o enfermeiro auditor tem um olhar todo especial para esse exercício e esse trabalho de deshospitalização. Legal. Graças a Deus as pessoas estão despertando, né, para esse campo, Cada e a vez gente está se fortalecendo. vai ter mais campo, né, uma por conta das operadoras que tendem a, tirar mais o paciente do hospital mesmo, né, de oferecer outros recursos. Então, Sim. é uma área que vai continuar crescendo, né, vai demandar provavelmente aí mais profissionais, precisa ter ser um profissional com foco mesmo em auditoria, né, um olhar diferenciado. A gente vai falar um pouquinho da parte assistencial, mas tem que ter o olhar do custo também, né. Deixa eu só Si compartilhar aqui minha tela, que eu fiz um pequeno roteirozinho. Fique à vontade. Você já falou, né, como é que você ingressou nessa área específica, e conta um pouco pra gente, Samara, que tipo de atividade esse enfermeiro faz tanto na área de atendimento domiciliar, como na área de deshospitalização. Inclusive, deixa eu até fazer uma enquete antes, para a gente ver, qual que é a formação do pessoal aqui que está com a gente hoje. Se vocês puderem responder, a gente já sabe aí. É interessante, porque aí a gente foca com o perfil mais do público que está aqui com a gente, né, Lu? Sim. Então nós temos a maioria interessante, Samara, que a jornada ela está trazendo mais enfermeiros auditores experientes. Eu achei Que coisa boa. que eu fosse trazer mais o pessoal do que gostaria de ingressar na área, né. E nós temos também profissionais da graduação e nós temos um administrativo. Deixa eu ver se Ah, ainda que estão legal. contando. Vou encerrar aqui, aí eu já vou compartilhar. Vocês estão vendo aí o resultado? Então, a Sim, maioria são olha aí. enfermeiros auditores, são enfermeiros, mas não atuam como auditor, e alunos de graduação, e a gente tem um profissional administrativo. Bacana. Deixa eu fazer outra pergunta também aqui para vocês, sobre a questão de se vocês já têm algum tipo de experiência nessa área de tanto o atendimento domiciliar ou deshospitalização. Nossa, o pessoal voltando rapidinho. Olha aí, é isso aí, tem que manter a animação para gente manter o ritmo aqui. Tô É, gostando. deixa eu ver. Mandei o padrão de energia. Legal. Então, ó, a gente tem metade sim, metade não. Deixa eu Ah, compartilhar aqui com vocês. O pessoal que votou, a gente tem olha aí aí, 18 pessoas que sim, 18 que não. Legal. que que bom.
Eu acho que você trouxe uma questão bem interessante, Lu, que é, esse olhar de tem o assistencial, mas tem o custo, né. Eu sempre coloco isso para os meus alunos, né, inclusive, do curso de deso eu ofereço um curso de deshospitalização, e eu sempre coloco que a deshospitalização ela tem aí atende, né, e tem que envolver 3 braços: a qualidade assistencial, a segurança do paciente e qualidade assistencial, eh, um melhor direcionamento de rede e gestão de desperdício e custo. Então, assim, esses são os 3 olhares e que tem que estar envolvendo o processo de deshospitalização, né. E quando a gente fala de atenção domiciliar, vamos dizer, o enfermeiro auditor junto à atenção domiciliar, porque, a deshospitalização, ela é um processo que envolve várias perspectivas, né, várias expectativas e vários players, né. Então se, por exemplo, hoje o colega que trabalha, independente de ser como enfermeiro visitador da atenção domiciliar, ou do enfermeiro que vai lá, avaliador, né, da atenção domiciliar, ele se envolve no processo de deshospitalização, tanto com quem está fazendo, ah, pelo pela parte da operadora, como quem está fazendo como, vamos dizer, um gestor de saúde, né, se a gente trabalha com a parte de saúde corporativa, e o braço dele de atenção domiciliar. Então a gente está sempre nessa relação, eh contínua, né, e durante todo o processo, todo mundo tem que ser muito ativo e muito atento aos passos e ao envolvimento, ao comprometimento, né, de alimentar todas essas pontas, todos esses atores, alimentar, que eu digo, de informação, de troca de informações, né, trabalhar comunicação entre esses atores é muito importante. Isso é primordial. E vale para quem atua ou para quem está ainda querendo conhecer um pouco mais da área, né. Samara, quais são as empresas que geralmente contratam, os enfermeiros auditores para trabalhar nessa área de atendimento domiciliar ou deshospitalização? Olha, para o atendimento domiciliar no contexto assistencial, o grande montante são os home cares, né, as empresas de home cares, ou eu vou chamar de consultorias de saúde, tá. Consultorias de saúde e operadoras para, eh, para atendimento, se é operadora, para atender aquela carteira, né, os beneficiários daquela empresa específica. Mas normalmente em termos, assistenciais a maior absorção é das empresas de home care propriamente dito, né. Quando a gente fala do enfermeiro, já do enfermeiro auditor, pensando com esse olhar de auditoria, hã, tanto as empresas de home care precisa, porque ela trabalha com auditoria de qualidade, isso é importantíssimo, né, principalmente se a auditoria de qualidade é importante dentro de uma estrutura hospitalar ou mesmo de laboratório, enfim, de uma estrutura, eh no nível terciário, imagine quando a gente está trabalhando fora dessa estrutura, num ambiente de residência, né, onde, por exemplo, o enfermeiro, até mesmo o enfermeiro visitador não está full time naquela residência, né. Então a auditoria de qualidade, a auditoria concorrente e a auditoria de custos é muito importante, porque alimenta toda a questão, desde a assistência até a parte de suprimentos, por exemplo, nessa residência, né. Quando a gente pensa na deshospitalização sendo feita ah, pelos outros players, hoje, tanto corretoras como consultorias em saúde, que faz a parte de atenção primária, de gestão de saúde, né, coordenação de cuidado, muitas consultorias trabalham com este braço especificamente, corretoras e as operadoras também, né. Também hoje tem-se
tem se preocupado a realmente fazer, gerenciar essa carteira, essa turma aí de beneficiários, e gerenciar com esse olhar, não só de custo, mas também de uma qualidade assistencial, né. Hoje não dá para nenhum player pode se isentar dessa responsabilidade, né. É, Tá você na falou uma coisa importante aí, grandes operadoras de saúde já têm equipes grandes, né, específicas para essa área de atendimento domiciliar e deshospitalização. Samara, fala um pouquinho para a gente, qual o perfil de enfermeiro que você acha que atende, né, a área? Então, por exemplo, pensando na área de, sei lá, vou dar um exemplo aí, OPME, né, que eu tenho falado para o pessoal. Então, o Uhum. pessoal mais na área de centro cirúrgico, aquele assistencial que trabalha no centro cirúrgico, pensando na área de atendimento domiciliar e deshospitalização. Aí eu vou falar também o meu ponto de vista, você me corrige. Eu entendo que para trabalhar nessa área e vai ter um potencial maior, né? Não que as outras áreas não consigam exercer, mas eu acredito que o perfil que o mercado busca são já enfermeiros que trabalham no atendimento domiciliar. Então, enfermeiros que de case, né? Vocês falam enfermeiro case, Enfermeiro case. enfermeiro que já prestou assistência a domicílio, talvez um enfermeiro com o conhecimento hospitalar também, por conta da deshospitalização, né? Quando se fizer a deshospitalização. Queria que você falasse um pouquinho disso. Qual o perfil aí da. Precisa da assistência, não precisa da assistência? Então, qual é a sua opinião com relação a isso? É. Bom, eu sou suspeita, né, para dizer, precisa da assistência, não precisa? Precisa. Para mim, eu não independente para você que você, de você optar por atender por exemplo, na atenção domiciliar, na área assistencial, como enfermeira visitadora, como enfermeira que vai estar lá, né, preparando a equipe técnica, acompanhando esse trabalho da equipe técnica, contribuindo com a equipe multiprofissional, no cumprimento do planejamento de cuidados, né, cumprindo aí os prognósticos feitos lá quando quando esse paciente veio para casa, né, enfim, ou como enfermeiro auditor, você tem que ter gente, você tem que ter uma vivência clínica. Você não precisa ser aquela enfermeira de UTI top de linha, né, mas você tem que ter alguma vivência hospitalar, ou a assistencial no domicílio. Você tem que ter, porque, isso não é que seja, eliminatório, tá? Não vou dizer que é eliminatório total, não. Na minha perspectiva, a busca e a aceitação, quando você traz uma experiência assistencial, seja ela de iniciativa domiciliar, seja ela de iniciativa, privada ou vinculada a uma instituição anteriormente, vai fazer a diferença, seja para assistência, seja para atuar como um enfermeiro auditor dentro daquela área, né, pensando tanto na atenção domiciliar como na deshospitalização. Eu acho que a clínica sempre vai fazer diferença, né. Eu sempre digo, você pode não ser, por exemplo, o PME como você trouxe, né, é importante a vivência de centro cirúrgico ou de uma central do material, né, que o pessoal acompanha todo o fluxo desde da aquisição ou da chegada, né, porque às vezes não é o hospital que compra, mas a chegada desse material, de todo o trâmite dentro do hospital, enfim, isso é é questão fechada. Eu digo que para atender também num cuidado, eh, eu tenho que ter essa base, né. E aí muitas vezes, muitos alunos coloca para mim: "Olha, professor, mas ok, e eu que acabei de sair da universidade, né, o que que eu faço?", né. Eu vejo muito no E LinkedIn, hoje nós assim. temos aqui graduandos de enfermagem, né? Então, também Isso, por isso que eu estou trazendo essa fala, né, porque você falou: "A gente tem graduando". E eu ouço muito isso, né, dos meus alunos, já 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 trabalhei na área em educação, eh, com graduação, né, e eles perguntavam muito: "Mas como todo hospital vai exigir ou toda área exige experiência, como que eu acabei de sair da faculdade?". Entendo perfeitamente a dor deles, até porque eu, por exemplo, apesar de ter me formado há 33, quase 34 anos atrás, eu não fui auxiliar, não fui técnico, eu entrei com 16 anos numa faculdade para fazer
enfermagem porque eu queria ser enfermeira. E quando eu saí com 20, eu chegava nos hospitais, vamos dizer, até para estagiar mesmo, eles olhavam os técnicos, na época nem tinha técnico, era auxiliar e atendente. Eles olhavam para mim, cara, e falavam: "Nossa, você é a Ana Nery?", né, porque lá no Nordeste usava muito essa expressão, Ana Nery, né. "Nossa, mas você é a Ana Nery", tipo, você tem ca não tem cara de enfermeira, né. Mas enfim, então eu entendo a dor deles, né, e também e concordo que o mercado tem que oferecer, alguma porta de entrada. Então, se você obviamente, esse graduando, né, ou esse recém-formado, ele precisa entrar no mercado, então que faça, por exemplo, que ofereça o mercado torne uma prática mais frequente um processo trainee, por exemplo, né. Ou o enfermeiro júnior, tem alguns hospitais que chamam, em É, hospital é muito o comum isso, Tarcísio está né. falando residência, também acho, residência é o Sim, caminho aí, né, para conseguir pegar uma prática, né. exatamente. É que nem todo eu acho o caminho acadêmico, eu sou até suspeita de falar, né. Eu sempre digo, acho que sempre vale a pena, né. Mas nem todo mundo, desculpa, eu não gravei o nome da menina que escreveu aqui, deixa eu ver. Foi o Tarcísio, né. Tarcísio, infelizmente, não é a realidade, digamos que pelo menos da grande massa que faz enfermagem, isso eu estou te falando com a experiência que eu tive como coordenadora de um curso de enfermagem de uma universidade privada, né, aqui de São Paulo, eh, e não é a realidade da gente é muito dura, né, é muito dura desde da época de faculdade, É muito né. difícil passar, né, nessas especializações, residências e E até mesmo, Lu, ter a condição de associar por exemplo, residência, geralmente é uma dedicação exclusiva, com uma bolsa mínima. Gente, vamos se você consegue fazer esse caminho, eu acho que é lindo e é esse aí, é esse caminho que você tem que seguir, né, é a melhor. Mas, pensando na grande massa brasileira, na questão de acessibilidade, a maioria dos alunos, nem todo mundo consegue, nem fazer uma universidade pública, não só por não conseguir entrar, por conta né, porque aí vem a questão da educação, aí desde um assunto bem mais complexo, mas também por uma questão de disponibilidade. Qual é a nossa realidade hoje? A grande massa de enfermeiros que a grande maioria, pelo menos, são pessoas que seja auxiliar ou técnico, que não seja isso, mas que é administrativo, que é analista, que é escriturário nos hospitais e se encanta com a profissão, mas eles precisam trabalhar, né, junto então, a residência é um caminho perfeito, seria o caminho perfeito, mas que a gente sabe que infelizmente não atende à realidade brasileira, pelo menos legal. da enfermagem que eu conheço, aqui nesses últimos 30 anos de São Paulo, né. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa de privilégio, né, que eu estudei até os 20 anos de idade e ainda me deu o luxo da primeira pós-graduação fazer só estudando, olha que lindo, né. Mas eu sei que essa realidade que eu sou uma exceção, essa infelizmente não é nossa realidade, né. Então eu acho que residência, processo trainee ou de enfermeiro júnior, fazer essa escala, eu acho que seria o ideal, tanto para hospital como para atenção domiciliar, né. Eh, tem que trazer essa base, né, de clínica, porque, vamos dizer, se você vai para assistência, você vai cuidar de gente, e pense você que na atenção domiciliar você não vai estar inserido dentro de uma infraestrutura hospitalar, né, que você dá que você dá um grito e aparece 10 colegas para te ajudar, né. Tipo, se chegar um paciente, mais complexo na tua unidade na unidade de internação, por exemplo, e eu não conhecer algum equipamento que venha junto, ou que o cuidado dele necessite, que seja novo no mercado, às vezes o meu colega da UTI, o meu colega do pronto-socorro é especialista, já é especialista, então vem no socorro, né, vem no suporte. Então é outra história. Quando a gente está na casa do paciente, eh é outra realidade, gente. A gente tem que se bancar, né. Eu digo que a atenção domiciliar lembra, eu trabalhei muito tempo à noite, tanto como assistencial como gestora,
E eu digo que, a atenção domiciliar me lembra muito meus plantões noturnos, né. Ou você sabe ou você não sabe, nego, ou você vai passar aperto grande, né. Então, quando a gente fala de assistência, né. Legal. Samara, Ó, quais são os procedimentos mais comuns, assim, na parte de atendimento domiciliar, né? Eu lembro que um período eu fiz auditoria dentro para uma operadora, né? Eu ia fazer auditoria de home care, auditoria de contas em home care, e eu lembro que a gente pegava muito paciente com curativo, paciente com algum suporte de oxigênio, e até por conta disso tem classificações, né, do tipo do uhum. paciente, aí se faz um pacote mais ou menos para a complexidade ali daquele paciente. Queria que você falasse um pouquinho quais são Dos proce os procedimentos mais comuns aí que a gente vê, né, nesse tipo de área. É, na verdade, a atenção domiciliar, ela tem aí seus graus de complexidade, né. Normalmente, as empresas de home care traçam esse pacote que você falou, baixa, média e alta complexidade, justamente de acordo com a complexidade clínica do paciente, a dependência dele de enfermagem, né, do cuidado do técnico, o tempo de cuidado, os equipamentos que ele vai precisar para esse suporte e para essa segurança em casa. Em termos de procedimento de enfermagem, né, sem pensar não só nos equipamentos, nesse grau de complexidade, vamos pensar em média complexidade, hã, é antibiótico terapia, é um treinamento de sondagem intermitente, né, sondagem, nasoenteral, né, que é muito comum. Inclusive quando eu comecei lá em 2005 a Case Manager, era com eu fui pioneira aqui em São Paulo também, na época eu e a minha sócia Adriana Castanha, desculpa, Adriana Toma, que era minha sócia na Case Manager no começo, e a gente começou atuando como foi o primeiro time de enfermeiros para fazer pronto atendimento de enfermagem para home care, né. A gente começou com a ideia de atenção domiciliar mais complexa e depois a gente viu que nosso negócio era mesmo deshospitalização, através de avaliação, de acompanhamento, e acompanhando esse processo de alta qualificada, né, para uma deshospitalização segura, e atendimento de urgência. Então, mesmo os pacientes mais complexos, quando eles estão, por exemplo, traqueostomizados, mas são pacientes que precisam ficar com ventilação, né, tem pacientes que saem de alta com suporte de aparelho respiratório, mas são pacientes que não têm um prognóstico, né, de se emancipar daquele processo de apoio respiratório, eh, em pouco tempo, e ele vai para casa com toda essa infraestrutura, com respirador, com um técnico 24 horas, né, com uma presença do enfermeiro mais assídua, né, com a visita diária, enfim. Hã, então pode chegar de um suporte ventilatório, né, até uma antibiótico terapia. Quando a gente o processo de deshospitalização para atenção domiciliar, especificamente, o mais comum, o perfil mais comum é o paciente com curativo, como você trouxe, né, um paciente que vai precisar fazer um cuidado com a lesão, né, então, dependendo da complexidade da lesão, esse cuidado é prestado por um técnico de enfermagem ou por um estomoterapeuta, né, depende da complexidade dessa lesão, do nível que ela está já até num processo de tratamento, o tipo de curativo que vai hoje a gente tem uma gama, né, de curativos aí extremamente sofisticados, que aí é privativo do enfermeiro, de um estomoterapeuta, enfim, depende obviamente do grupo, né, multidisciplinar da empresa. Antibiótico terapia é muito frequente e, gente, é uma das coisas que eu falo, que eu acho incrível, né.
que muitos profissionais, e eu falo profissionais não só enfermeiros, mas profissionais médicos, né, e eu falo deles porque eles são os prescritores, eu digo que a deshospitalização é um dos grandes paradigmas que a gente tem que quebrar, né, é tirar a deshospitalização, da não é da mão do médico, a decisão é dele, mas deixar de centralizar no hospital e no médico para centralizar no paciente de fato, né. E aí o médico tem que entrar junto com todo mundo nessa percepção da importância de cuidar daquele paciente dele, mas no local adequado, né. É, Alguém eu acho colocou que aqui. eu acho que hoje a questão da pandemia, né, Samara, ela traz muito isso, de cada vez a gente ter menos pessoas no hospital, começar a promover os tratamentos dentro de casa mesmo, né, por isso que é uma tendência, provavelmente vai até mudar um pouco o modelo, né, do home care ou essas empresas que oferecem esse serviço, porque é aquele negócio, eu preciso tomar eu vou precisar internar para tomar um antibiótico, não faz sentido fazer Não isso mais. faz se você me permite, Lu, a Kátia colocou aqui uma observação importante, né, eh, que ela colocou: "A ANS não regulamenta o home care através do plano de saúde, embora algumas operadoras forneçam o serviço, mas não é obrigatório. Confere?" Confere sim. A Na verdade, a atenção domiciliar e a deshospitalização, elas não são, reguladas, ou seja, ela não está no rol não entra no rol, né. Então, se ela não entra no rol, automaticamente ela não é obrigatória, as operadoras, não a operadora, o plano de saúde, seja lá quem, né, o tamanho desse financiador, vamos dizer assim, não tem a obrigatoriedade de cumprir com isso. Ah, por isso a importância da gente entender deshospitalização nesse sentido macro aí que a Luciane trouxe para a gente, né, porque a maioria, essa informação que você traz confere totalmente, ela entra como uma excepcionalidade, principalmente quando a gente fala de saúde suplementar, né. Quando a gente fala de SUS, eh, o a RN, a RN da Anvisa, embasou lá, acho que é a 206, 2011, se eu de 2011. Embasou, por quê? Porque o SUS organizou o programa, eh, Melhor em Casa, né. Então, o SUS acaba se pautando aí nesse processo, nessa resolução da Anvisa. E a atenção domiciliar como um todo, até na saúde suplementar, é a base legal que tem. Agora, hoje as operadoras têm outra visão, né, da deshospitalização, como a Luciane trouxe aqui. Essa eu digo que a pandemia, né, Lu, ela trouxe, pra cima da mesa, ela tirou debaixo do tapete o que a gente já vivia, conflitos que a gente vivia há anos, né, e esse é um deles, né, porque, por exemplo, como você colocou aí, a gente achar que a gente precisa internar alguém para depois levar para casa para fazer antibiótico, gente, não tem nem lógica, não faz nem se você parar e dizer assim: "Não, vamos raciocinar a necessidade", não existe esse raciocínio lógico, né. Mas é como eu estava dizendo inicialmente, muitos enfermeiros auditores, muitos médicos assistentes, muitos médicos auditores acham que precisa, entendeu? Só que não. Então quando eu digo assim, ó, deshospitalização é algo muito maior. Deshospitalização é a gente oferecer o cuidado certo ao paciente certo no lugar certo, né. É, Já agora você falou já uma coisa dizia muito a base da importante. qualidade, já dizia base lá da gestão da qualidade, Ninguém né. olha, né, qualidade. Na verdade, a operadora ainda está focada em reduzir custo, né. A deshospitalização para a operadora é para, diminuir custo, é realmente tirar o paciente do hospital, não é aquele propósito de ver o paciente numa experiência que vai ser interessante para Numa ele. experiência melhor, né, numa É, experiência daí a melhor. gente vê que tem muitas startups sendo criadas com a ideia de, ver o paciente de uma outra maneira, né, então, e
levando essa parte da atenção primária, né, do olhar antes, da prevenção, da promoção. Então, cada vez a gente vai ter novidades aí relacionadas a essas pessoas mais futuristas e que realmente querem quebrar os paradigmas e tudo que é criado, porque realmente a gente precisa de mudança, né? A deshospitalização ela não pode ser vista como simplesmente, o paciente tem condições de ir para casa, vamos colocar ele em home care. Não é isso, né? Você tem que criar outras opções para esse paciente, né? Estão dizendo aqui que as operadoras de autogestão são favoráveis à home care. É mesmo, Kátia, mas eu vou dizer por que que elas são. Talvez elas sejam mais, né, na verdade, hoje, e graças a Deus que são. Porque a autogestão, ela sabe onde dói, né? Ela Ela sabe que que tem que ela controlar ali é, a carteira. como diz, eu brinco sempre, né? Nada vai para conta do Abreu na autogestão, porque o Abreu é o próprio dono da autogestão, né? O paciente é o dono. Então, assim, eles sentem, e outra, né? O perfil de beneficiário da autogestão é um paciente mais idoso, porque tudo começou com os aposentados deles, né, com a caixa de assistência, enfim, esse aspecto para eles é muito forte. Então, eles sabem, poxa, a população autogestão tem como característica, uma população mais idosa, obviamente uma população que vai ter mais crônico, vai ter paciente mais vulnerável. Então, assim, ou ela trabalha com atenção, tanto é que foi uma das primeiras um dos primeiros segmentos da saúde suplementar que trabalhou com um modelo, né, de atenção primária de saúde da família, né. Olha aí quem está bombando nas paradas de sucesso, né, falando de atenção primária. A minha amiga Vilma Dias, que para nosso orgulho é enfermeira, né, porque a Vilma Dias começou a trabalhar com atenção primária lá na CACI, há muitos anos atrás, quando a maioria de vocês aí que está aqui com a gente, quiçá a Lu, né, que é novinha também, estava lá ainda decidindo se ia para a festinha do sábado, com que roupa ia para a festinha do sábado, de tão jovem que vocês eram. Mas e por quê? Porque a Vilminha vem da CACI, vem da autogestão. Então, eles conhecem essa dor porque é o perfil da população deles. Esse olhar da operadora de saúde para só a questão de custo, eh, graças a Deus, Lu, eu acredito, né, não só com a pandemia, mas eu acho que há alguns anos já vem se discutindo a questão da sustentabilidade da saúde suplementar. Então, assim, passou da hora, né, da gente tirar do teórico, das discussões de congresso, das mesas de discussões, né, desses grandes players, de grandes encontros científicos, para a nossa prática, né, e lembrar essas pessoas que só vale a pena, né, que é outra coisa que eu falo muito para meus alunos nos cursos que eu ofereço, eu falo: "Ó, só vale a pena esse investimento que vocês estão fazendo financeiro e de tempo aqui comigo, se vocês me prometer que na segunda vocês vão chegar no ambiente de trabalho de vocês diferente. Vocês vão fazer melhor do que vocês faziam hoje, né, porque senão não vale a pena. Então, a saúde suplementar, ela hoje já enxerga, né, a importância da atenção primária e pela dor. Eu acredito, como você disse, veio pela dor, porque, tanto as operadoras, como o próprio, a própria turma, né, aí da área de prestadores, né, dos grandes hospitais, por exemplo, do atendimento terciário, porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala em deshospitalização, às vezes a gente precisa tirar um paciente de um hospital de atendimento terciário com alta tecnologia e complexidade, para um hospital de transição, né. Então, assim, quando a gente pensa em deshospitalização, que é só levar para casa, não, existe aquele paciente que tem um perfil que ainda precisa estar, vamos dizer, de uma reabilitação mais intensa ou de um cuidado mais específico, mas menos complexo, então ele não precisa estar lá no hospital de perfil terciário, com alta tecnologia, onde obviamente o custo desse lugar é muito maior, né. E é maior porque ele tem muito mais tecnologia, muito mais, investimento, é muito mais caro onde ele está, né, o que ele oferece e tal, a infraestrutura que ele oferece. Então vamos levar para um menos complexo, né. Então deshospitalização é como eu falei, é cuidar da forma certa, do paciente certo, no lugar certo, né. Não dá para a gente fugir.
Hoje eles começam a pensar, né, de forma diferente, até os próprios hospitais, né, alguns anos também começaram a perceber que esses pacientes que eles mantinham quando eu lembro quando eu comecei lá na auditoria, era muito comum a gente ter aqueles pacientes que a gente chamava, não sei se vocês, pessoal aí que faz contas médicas ainda usa esse termo, mas morador. "Ah, não, esse paciente aqui é morador", né, é morador de tanto tempo, tinha gente que passava 6 meses internado no hospital. Que é isso, gente? Não ia sair mais nunca, né, aquela pessoa realmente ali, com a licença da expressão, só saía de alta celestial, né, porque uma pessoa que já é vulnerável, está dentro eh, de um hospital de alta complexidade, com uma flora bacteriana que eu digo que a gente que enriquece e muda a cada minuto, não é a cada dia não, a cada minuto, pela quantidade de pessoas que frequenta, né. Então, aquela pessoa nunca sairia de lá. Mas hoje os hospitais já entendem, ou pelo menos os que têm uma gestão clínica, né, uma gestão, uma governança clínica, já entende que para eles também não é interessante, né. Não é interessante ter uma pessoa sendo cuidada no lugar errado, porque para eles é prejuízo também, né. É, com Então certeza. eu sou muito otimista e eu continuo, apostando que que as pessoas vão quebrar os paradigmas. Eu acho que a pandemia trouxe deu essa chacoalhada em quem se negava, né, a enxergar essa necessidade. E eu particularmente eu sou da turma mais velhinha, mas sou uma velhinha bem otimista. Legal. Samara, que tipo de conhecimento técnico você acha que o enfermeiro precisa para trabalhar nessa área? Bom, na área de atenção domiciliar, na questão assistencial, a gente já falou, né, mas para deshospitalização a gente precisa também ter essa visão clínica, né, porque quando a gente vai ver a elegibilidade, do paciente, entender o momento, né, quando a gente fala em deshospitalização, a gente fala em alta responsável, né. Então, hã, eu preciso entender qual é o momento ideal desse paciente. Mas, quando a gente fala hoje em deshospitalização qualificada, a gente fala em acompanhar esse paciente desde a hora que ele interna, né. Eu vi alguém trouxe aqui, né, que as operadoras não pagam dose de ataque de antibiótico em pronto-socorro, porque pronto-socorro não é lugar, gente, para tratar nada, né. Agora, o que que precisa por que que ele precisa ir para um pronto-socorro? Eu ainda sou mais provocativa do que essa colega aqui, eu não sei se foi essa ou esse, eu perdi aqui no chat. Aqui foi a Tanandra. A Tanandra falou isso. Tanandra, eu acho que não tem mesmo que pagar no pronto-socorro, porque esse cara não tem nem que ir para pronto-socorro. Esse colega tem que prescrever esse antibiótico no consultório e fazer a solicitação para o home care, submeter, né, para a operadora do consultório dele, né, para fazer começar esse antibiótico já. Eu já fiz isso eu trabalho faz 7 estou indo para o 8º ano com gestão de saúde corporativa, né. Hoje trabalho na corretora, também ainda trabalho com corretora, hoje trabalho na Gold Star Seguros como gerente de saúde. A gente tem programas, tem todos os programas de atenção primária, né, voltado para atenção primária, mas a gente também tem programas para deshospitalização, gerenciamento de internados, enfim. Porque eu entendo que a gente não esse cara não tem nem que ir para o hospital, nem para o pronto-socorro. A não ser que ele não tenha sido a porta de entrada, né, sei lá, vamos dizer que esse cara sentiu uma dor, achou a dor, avassaladora, e ao invés de procurar o médico dele, o clínico dele, ele acabou indo para o pronto-socorro por causa da intensidade da dor que ele ficou assustado. Lá descobre que é uma infecção urinária. Então, eu entendo que ali mesmo no pronto-socorro, ali mesmo pode haver um contato com esse médico clínico, porque hoje é importante essa coisa da atenção primária que a Lu trouxe, né. É importante, gente, a gente ter, não importa se eh, a gente está usando a rede referenciada, né, ou a rede credenciada, a gente tem que ter uma referência, um clínico, um médico de nossa confiança,
seja um médico, um clínico geral, que seja da minha rede credenciada, seja um médico do ambulatório da minha empresa, você tem que ter uma referência, né, para nessas horas, ou um enfermeiro que seja uma equipe, se tem uma equipe na tua empresa, como é o nosso caso lá na corretora, a gente faz essa gestão de saúde cooperativa, a gente é a referência desses beneficiários, né, para que eles busquem, eh, tirar toda e qualquer dúvida com a gente. Por quê? Para quê? Para que a gente oriente ele à melhor prática. A melhor prática e não de custo, mas a melhor qual é o melhor atendimento para ele. Se ele procura a mim ou qualquer pessoa da minha equipe, do meu time, e pergunta: "Me descreve uma situação, um quadro", e eu acredito que naquela informação que ele me dá não dá para eu dizer assim, eh, vamos fazer uma teleconsulta, por exemplo, com o doutor fulano, ou então deixa eu direcionar para esse teleatendimento, hã, eu vou encaminhar ele para um pronto atendimento, mas se não houver necessidade, a gente pode providenciar isso, eh, sem ele sair de casa, sem ele se expor. Se ele já está com a infecção urinária, né, vamos pensar na infecção urinária. Se ele já está com a infecção, já está com a bactéria, o que danado ele vai fazer no pronto-socorro, gente? Né? Agora eu falo que nem o nordestino, que danado que ele vai fazer lá? Não tem nada, nem que pisar lá naquele pronto-socorro, né? A Não gente tem é, que cuidar dele em casa, como a Lu falou, a gente tem que cuidar dele em casa. E é, a eu e a e a operadora tem que entender isso como qualidade de assistência, né, como garantir a qualidade de assistência, preservando o cara de se agravar e num custo muito mais acessível, né? Samara, você falou um Então negócio muito interessante, né, essa questão da teleconsulta, né, da telemedicina. Então, o enfermeiro, ele cada vez mais vai ser um profissional da triagem mesmo ali, né, de, sim. identificar o processo em si e o qual seria o melhor caminho, né. Então, assim, com certeza é uma área que vai estar crescendo cada vez mais, precisa É. desse olhar assistencial, como você falou, né, bastante. Eu tive Mas uma pode mas eu te chamo a atenção, só fazendo parênteses, né, a gente fala muito assim, né, dessa experiência clínica, tal, tal, e aí eu quero chamar a atenção aqui dos meus colegas auditores, né. Eu digo que minha experiência e minha formação em auditoria fez toda a diferença para a deshospitalização, com porque eu certeza. conheço regulação, né, tem ali na sua pergunta aí, o que que a gente precisa ter, o que ações a gente vai quais são as principais atividades que vai envolver essa triagem, essa avaliação clínica, vai envolver regulação. Gente, eu sou auditor, eu tenho que não dá para eu ser um auditor, tanto faz se eu sou de contas médicas ou se eu faço deshospitalização. Eu tenho que saber que a ANS soltou um rol fresquinho aí, a esse mês, entendeu? E eu tenho que para mim já vai ser fazer parte da minha leitura aí desse final de semana, porque eu não consegui semana passada, vai ser nesse final de semana. Porque isso faz parte, eu tenho que estar atenta à regulação principalmente se eu atuo em saúde suplementar, né, se eu atuo com gestão corporativa, de saúde corporativa, então é saúde suplementar, eu tenho que estar atenta. E Então se a você gente for tem da que área do conhecer SUS, regulação. você estuda a regulamentação do SUS, né, cada um Sim, no seu ponto. cada um no seu quadrado, né. Mas o É fato de isso que eu você digo. ter passado em auditoria de contas, isso te deu muito mais visão, até por conta de entender os custos, né, o que pode ser cobrado, né, então, talvez a formação aí mais ideal para quem, gostaria de trabalhar nessa área ou até se aprimorar mais, seria ter esse lado também como auditor de contas, né, como você falou, né, Samara? Também, essa prática também, porque quando a gente junta assistência com a auditoria de contas, né, na auditoria de contas aquela eu digo que é uma forma de traduzir, né, ela traduz em números o que a gente faz lá na beira do leito, né. Eh, tinha uma colega que dizia: "Não, é um olhar muito poético para quem tem 700 contas para auditar". Eu digo: "Mas é a melhor forma de pensar quando a gente gosta daquilo que a gente faz, né". E eu vejo que a auditoria de contas médicas é isso, né, quando as pessoas falavam assim: "Ah, enfermeiro, mas o que é que você vai fazer em auditoria? Contar a bola de algodão?" Digo: "Ah, não, que eu sempre fui muito bem paga, gente. Eu não conto bola de algodão não, porque eu sou muito bem paga", né. Então assim, eu estou para ali para algo muito maior, né. Então, o meu olhar tem que ser muito meu honorário é bom, então eu vou caprichar no meu olhar aqui, né. É, pena que muitas empresas não valorizam isso e acabam deixando o enfermeiro muito na parte administrativa, né.
mas isso aí já é uma outra discussão. Samara, É. quanto que ganha mais ou menos um enfermeiro nessa área de... Peraí, deixa eu... Opa, quem abriu o microfone aí? Nessa área de tanto atendimento domiciliar como deshospitalização. Eu tenho uma ideia, eu imagino que é bem menos do que em algumas outras áreas, né? O que é errado, né? Não é, ela não é muito bem valorizada, né? É o que na verdade, o que acontece é que brasileiro é danado, né, para tudo tem um jeitinho, né, Lu? É uma coisa, depende muito da empresa, né, e da estrutura, da nomenclatura que eles fazem, né. Eu digo sempre, o enfermeiro auditor é um enfermeiro auditor em qualquer lugar, né. Deveria ser contratado como enfermeiro auditor, a não ser que você vá pra assumir uma gerência, assumir uma coordenação, ok, aí vai ter uma outra nomenclatura, porque vai ter um outro braço junto com o técnico. Mas o enfermeiro que está na frente do processo, né, para a execução do processo, seja Eu digo, assistencial ou seja Da bolsa. pessoal, desativa o microfone aí, por favor. Só um minuto. tem algum neném aí pegando a bolsa da mãe. Pronto, já desativei. Pode continuar. Tranquilo. Então, assim, o enfermeiro auditor é o enfermeiro auditor, né, Lu? Então, ele tem que ser remunerado, tanto faz se ele está fazendo auditoria de contas ou fazendo Qual seria a deshospitalização. faixa de salário, mais ou menos, Samara? Olha, eu vou te dar a faixa que eu tenho, com base aí em operador e corretora, eu acho que está por volta entre 4 a 5 mil reais. Infelizmente não está, os melhores lugares chega a 5 mil. Eu Muito, muito, infelizmente. muito, É, muito ruim, né? Muito, é, é muito muito difícil. mal remunerado, né? Infelizmente. É. Samara, me fala uma coisa, vamos falar de dois pontos agora importantes. A questão eu estou trabalhando na área, ou eu quero entrar para essa área, quais seriam os aprimoramentos para se fazer? A primeira pergunta. E em questão de pós-graduação também, a gente tem várias pós aí, de qualidade, de auditoria em saúde, serviços de saúde, etc. Tem vários. Para quem gostaria de realmente se especializar nessa parte dessa área que nós estamos tratando hoje, qual a pós-graduação também você, não faculdade, tá? Não vamos falar de Uhum. faculdade, mas o que procurar? Olha, Lu, eu não entendo. Se eu já sou uma enfermeira auditora, por exemplo, ou um médico auditor, né, eu não vejo a necessidade, nem das faculdades criarem uma pós-graduação para formar profissionais, com este olhar de deshospitalização. Eu vejo como um aprimoramento, né. Então, porque o que é que esse profissional, eu vou estender além dos enfermeiros, né, mas eu vou dizer do profissional de saúde, que é importante ter essa visão clínica, né, obviamente, essa experiência, essa base, hã, um olhar, um entendimento, né, do ecossistema, e isso a gente consegue ter numa pós de gestão de saúde, por exemplo, né. Então, eu vou te falar na pós de gestão de saúde, que é a experiência que eu tenho como coordenadora e até como parte do meu percurso, né, que eu fiz aí no decor no meu caminhar. Quando você faz uma pós em gestão de saúde, eh, ou gestão da qualidade, você, tem a oportunidade de conhecer bem o ecossistema, né. Por que que eu falo do ecossistema? Porque você tem que entender o cenário, você tem que entender, assim, por que que a gente está falando aqui, está conversando aqui há quase uma hora, que é importante a gente deshospitalizar e a gente levar essa prática para várias frentes do mercado, e que vários players do mercado entenda isso como uma coisa positiva para o paciente, né. Eu falei aqui, vamos a gente precisa trazer o paciente de fato para o centro do cuidado, e para o centro, né, do olhar da deshospitalização.
Então, quando a gente trabalha gestão de saúde e gestão de qualidade, a gente trabalha esse ecossistema. Então, ali te dá um olhar interessante, trabalha a parte de gestão de custos, gestão de desperdícios, né, isso também são conhecimentos importantes. Então quem não tem pós nessa área, né, ou que não viu isso, por exemplo, hoje eu não conheço hoje os currículos, você aí é experta aí, que é a sua área de inclusive de pós-graduação, né, de tecnologia e de mas você tem inclusive tinha pelo menos uma grande, que eu indicava para todo mundo, uma pós de auditoria, né, de enfermagem, né, voltado pra formação de auditores. Eu não sei se vocês entram nesse pano de fundo de todo o ecossistema. Não, né? Não, eu, En assim, pensando nas pós de auditoria em serviços de saúde, sistemas de saúde, é o que eu falo, eles precisam olhar o conteúdo da pós, né, então eu falo aham, muito isso, dentro daquilo que você quer aprender, veja se tem alguma disciplina, alguma coisa ali que vai suprir o que você quer aprender. que O que você eu busca, o que eu acho, é. Samara, assim, levando por esse lado de, até para o lado de doenças crônicas, né, gestão de crônicos, tal, eu estou vendo no mercado algumas pós específicas para isso, né? Não é auditoria, ela é Entendi. uma pós mais de, talvez vai entrar até na parte clínica, eu não cheguei a estudar muito, não li muito conteúdo, Aham. mas eu acho que depende do que você vai atuar, né, Samara? Eu não quero ser entendido como conservadora, como coxinha demais, tá, como, assim, conservadora no sentido de engessada, né. Mas eu concordo contigo, a gente tem que dar uma olhada no programa, né, no o que é que propõe. Porque, gente, vamos combinar, eu digo isso porque eu sou coordenadora de pós, você também é, Não, né. não, Eh nunca não? fui, nunca Ah, não? fui. Não, sou Mas você mas professora. você tem na LRMG, né, e eu sei que esse curso foi construído por você, com certeza. Mas e eu digo assim: "Gente, o mercado todo dia aparece com um negócio diferente, né, com um nome diferente. Pronto, tá na moda doenças crônicas não transmissíveis, tá na moda falar: "Então vamos arrumar uma pós disso". Gente, para, não É, precisa disso, né. Agora, é como você disse, vamos olhar o programa. Eh, o que eu acho interessante, Samara, não, eu quero, né, dar uma mergulhada melhor no ecossistema, até para entender aí como é que eu posso fazer a diferença. Então procura algo então se você me permitir, eu faço aqui meu plim-plim. pode, A pós-graduação que eu coordeno, na verdade, é uma parceria que a Case Management tem com a SPDM, né, com a Escola Paulista de Medicina, a Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, que é a Escola Paulista de Medicina. A gente tem uma pós-graduação lá, eu coordeno essa pós junto com a outra parceira, que chama Qualidade em Saúde, Gestão e Acreditação. É uma pós-graduação de gestão em saúde com foco na gestão da qualidade, né. Então, é nessa que eu sou coordenadora, eu posso te garantir que aborda todo esse ecossistema. A gente tem toda uma base de gestão de saúde e liderança, gestão de desperdício, novos modelos de remuneração, enfim, aborda todos esses temas, porque eu entendo que o gestor de saúde, ele precisa conhecer bem esse pano, né, ter esse pano de fundo aí na formação dele. E, ofereço, mas deshospitalização, por exemplo, eu tenho pela Case Management, eu tenho o curso de deshospitalização qualificada, que eu tenho um curso de 20 horas, né, por quê? Porque eu entendo que é um aprimoramento, né. Então, vamos dizer, os enfermeiros auditores ou os médicos auditores, eles precisam entender o contexto mais amplo da deshospitalização. Então a gente tem nessas 20 horas eu faço no primeiro módulo, um pano de fundo do ecossistema. No segundo módulo, eu faço sobre a abordagem qualificada, né, humanizada do processo de deshospitalização. E no módulo 3 eu abordo esse foco de gestão de desperdício, onde a gente fala de gestão de desperdício e, e novos modelos de remuneração para esta área. Né? Como é que a gente pode brincar aí com atenção domiciliar ou com o próprio hospital de cuidados intermediários ou cuidados paliativos,
a gente tem que começar a pensar em modelos que não seja o fee for service da vida, né. Porque senão a gente vai ficar nadando, nadando, morrendo na praia. Se os hospitais, se a atenção terciária já está trabalhando, tem várias frentes trabalhando nisso aí, a gente também tem que levar essas possibilidades e entender, né, entender, avaliar um paciente, fazer um programa para aquele paciente, um planejamento para aquele paciente e entender em que nova performance ele pode entrar, né, para ficar bom para todo mundo e bom para todo mundo que eu digo em termos de custo e também em termos de qualidade de assistência. Legal. Então, eu vejo isso muito mais como um aprimoramento, entendeu, Lu? Como, por exemplo, eu vejo Porque a você gente percebe trazer mesma pessoa eu sou auditora, né, e eu provoco aqui, né, com você como essa formadora, para mim é uma referência quando falo em pós de auditoria, eu digo sempre, se eu resolvesse depois de 26 anos fazer uma pós em auditoria de enfermagem, eu faria com você, porque você para mim é uma referência. Mas, como eu já disse, eu comecei quando ninguém sabia nem por que eu estava me metendo naquela praia, né. Então eu aprendi na raça, e aí quando eu pensei em formalizar, em certificar esse meu aprendizado, eu certifiquei com a gestão de qualidade, porque eu também já trabalhava com auditoria de qualidade, dentro de hospitais, né. E aí para mim eu acho que atendia as 2 frentes, e eu fiz isso. Mas, deshospitalização e atenção domiciliar, eu acho que cabe muito mais, em cursos de aprimoramento, cursos de extensão, atenção. né. E só mais um detalhe do curso de deshospitalização que eu ofereço esse de 20 horas, mas eu também ofereço você pode fazer módulos, né. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: "Ai não, eu sou gestor, eu tenho Avançado já o ou curso de auditoria, básico. eu já conheço de trás para frente o ecossistema da saúde", né. Isso nada que você vai me contar é novidade. Tem pessoas que acham que sim, né, então ok. Eu quero o processo em si, eu quero o foco então, aí eu falo: "Então faz o módulo 2. Se você tem noção de modelos de remuneração e gestão de desperdício? Não, então faz o módulo 2 e 3. Se você entende do ecossistema, ótimo. Então eu não quero que o aluno compre completo, porque para mim é mais interessante financeiramente. Não, não é isso, né. Então vamos conversar e compra o módulo que te interessa. Porque eu acho que o importante é a gente se atualizar, a gente se aprimorar, né, e qualificar esses profissionais, seja ele o enfermeiro ou assistencial, o médico clínico, o médico de pronto-socorro que resolveu, trabalhar com essa parte de atenção domiciliar ou mesmo com a deshospitalização através de uma operadora, através de uma gestão de saúde corporativa, né. Que é engraçado, viu, aqui é porque aqui a nossa praia é enfermeiro, né, só tem enfermeiro aqui com a gente. Mas, nas minhas turmas, é muito comum, minhas turmas maiores, normalmente tem mais médico e médico auditor do que enfermeiro, tá. Então fica o recado aí para o pessoal, acelera aí que tem É. gente andando, Ô, e Samara, tem campo para todo mundo. enquanto eu vou falando aqui, coloca o link do seu curso, alguma informação aí no bate-papo para o pessoal depois entrar em contato com você sobre o curso. E Ah, tá, com prazer. você falou Obrigada. algo muito interessante com relação à pós-graduação. A gente vê o pessoal numa busca frenética para fazer pós-graduação, e eu vou ser bem sincera para vocês, é uma opinião minha, eu não acredito mais em pós-graduação, tá? Isso é uma opinião minha. Eu vejo que cada vez se formam novos assuntos, começam a se viajar aí em várias temáticas, e eu percebo que a pós-graduação ela não forma o profissional que o mercado precisa. Esse é o problema. Ainda se tem um modelo muito antigo de pós-graduação, né? Então, isso é uma opinião minha, eu não acredito mais em pós-graduação. Já fiz várias, eu tenho acho que umas 4, parei, não vou fazer mais. Agora, se eu fizer, acho que vai ser doutorado, e olhe lá, mas acho que nem doutorado eu vou querer fazer porque não vale a pena. Deixa eu só É. botar aqui o som da pessoa. Espera aí. Desativar. Então, eu acredito muito nisso que a Samara falou. Eu gosto muito mais de cursos de extensão, cursos pontuais, cursos práticos, cursos que vão direto ao ponto, que não fica no blá blá blá.
Então, busquem por isso, busquem, acrescentar no currículo de vocês esse tipo de conhecimento, né. E eu acho que também para a área, né, da Samara aí, da atenção domiciliar, deshospitalização, é uma área que precisa crescer muito ainda, ela precisa ter muito mais, eu até falei para a Samara, assim, no sentido de precisa aparecer mais, precisa ser uma área mais, mais valorizada, né, ela é muito pouca valorizada, para você ver um salário de 4 a 5 mil reais aí para o enfermeiro, isso contando aqui em São Paulo, né, Samara, porque fora de São Paulo Isso é a realidade aqui de São Paulo. Eu não sei como é que esses processos acontecem, sinceramente, assim, por exemplo, Nordeste. A gente sabe que é um outro mundo, né, é, Lu? É um sim, outro mundo. Mas também precisa, mesmo que seja dentro do contexto né, aqui no interior da Bahia é vergonhoso. Eu imagino, Luzimar, porque eu sou paraibana, você já deve ter percebido pelo meu sotaque, né, um lugar do qual me orgulho por demais, né, minha formação de enfermeira foi na Federal da Paraíba, aí que bom, aí Laura, que bom Laura, fico feliz. E eu sei que a realidade do Nordeste é outra. Há alguns anos, alguns longos anos, eu tentei até voltar, e eu falei: "Gente, deixa eu correr para São Paulo de volta antes que me esqueçam", né, porque é complicado, né. Lá, a realidade, por exemplo, de remuneração na época, eu estou falando, gente, se acalma, porque eu estou falando de uns 20 anos atrás, tá. 20 não, mais de 20 atrás, que eu tentei voltar pra minha terra, e foi difícil, porque para você ter uma ideia, o gerente de enfermagem, né, porque assim, era o top master, na época era a referência, era o gerente de enfermagem, ser top master era ser gerente de enfermagem. O gerente de enfermagem ganhava o que meu escriturário ganhava aqui no São Luís. Eu quase infartei, eu quase caí dura quando mas era a realidade que eu falei: "Gente", mas assim, ok, eu já tinha ido preparada para as diferenças, mas eu não esperava que fosse tanto. Então eu sei que nesse mundão aí o Brasil é muito grande, né, Lu, a gente, são realidades muito, tá vendo, por volta de 3.500. Olha, Luzimar, para ter uma praia aí, eu acho que eu tô topando, eu acho que tá legal, viu. Tô brincando, Luzimar, não fica brava. Mas, a gente sabe que a realidade, e você vê, não está destoando tanto. Mas não está destoando tanto se a gente pensar em termos de qualidade de vida mesmo, né. Porque, hoje o enfermeiro é pleno, eu estou te dando essa média, lógico, é um enfermeiro pleno, né, hã, a média é essa que eu te falei, não vai muito além. Eh, eu conheço corretoras, por exemplo, que começa com 3.200, 3.300, entendeu? Que começa até abaixo aí da experiência da Luzimar, que está no Nordeste, entendeu? Então, eu acho que é muito isso da gente marcar a presença, né, como a Luciana está dizendo, marcar presença, né, a gente marcar presença, que eu digo, até se valorizar, né, se valorizar na questão de se fortalecer de conhecimento. Eu digo sempre: "Gente, não existe, não tem nada que quebre quando você se fortalece com o conhecimento", né. Por isso que eu digo, eu sou um pouco menos radical que você quanto à pós-graduação. Para mim, eu também, sinceramente, eu digo, nem doutorado eu acho que se eu fizer só se for em triângulo, né, porque eu acho que eu não aguento mais 5 anos, né, não, não sei, nem vale ainda estou mais, porque, pensando. em termos de salário e não vale a pena, não Não, não vale, é isso que eu digo, a não ser que você busque por uma realização pessoal, né. é. Porque sinceramente, o meu mestrado, eu não vou mentir, eu não tinha essa ilusão. Como eu já era professora de graduação, como especialista, eu sabia bem a realidade da educação brasileira, eu não tinha essa ilusão de fazer mestrado para galgar grandes ganhos, né, conquistas nesse aspecto. Mas, eu acredito muito nessa base de conhecimento. Eu acho que a gente só vai conseguir, Lu, ter uma melhoria, né, nessa remuneração, até Também quando acho. a gente tiver um reconhecimento mesmo de status quo.
Você viu a gente, olha só, e olha como Deus foi generoso com a gente. O ano que estourou essa pandemia foi o ano internacional da enfermagem, né, foi o que o enfermeiro foi considerado, foi para os holofotes, né, da saúde. E parecia que Deus estava adivinhando, né, parecia não, ele sabia o que é que ele estava mandando aí para gente, a missão para a gente dar conta. eh Vem a necessidade, por exemplo, de telesaúde, né, e eu digo sempre, Uma área falo sempre super telesaúde, promissora. uma área muito promissora, quando as pessoas falam assim: "Ah, mas será? Mas será que o enfermeiro vai", gente, então deixa eu dar uma animada para vocês aí. Quando estourou a pandemia, eu já fazia deshospitalização através de telesaúde há 6 anos, né, porque o Corém nos respalda, né, Uhum. o enfermeiro, ele tem o direito de ter acesso à população que ele se propõe a cuidar, ponto, ele está reservado a ele o direito, né. Inclusive, meus embates aí com alguns colegas de operadora, é que: "Ah, não, o sigilo médico, não posso passar o relatório para você porque você não é médica". Desculpa, eu sou enfermeira, né. O Corém me exige, né, o sigilo de saúde e me resguarda o direito de ter acesso às informações Inclusive, da Samara, tem população que eu cuido, tem um né. ponto mais importante que ninguém está vendo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, é que o paciente tem que dar o consentimento da onde está Exatamente. passando a informação, né, então isso é E mais importante do que é propriamente, né. é muito mais, hoje a nossa preocupação tem que ser justamente essa, né, de andar conforme a LGPD, e não é o sigilo é óbvio a qualquer profissional de saúde, eu É, sempre, né, mas é por conta das hegemonias, né, Lu, então as pessoas falam assim: "Ah, sigilo médico", não, não é sigilo médico, é sigilo de saúde, começa a acertar o termo, né, porque todo profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, né, qualquer profissional, precisa trabalhar conforme a conduta ética, óbvio. com certeza. Enfim, e eu já trabalhava com telesaúde, deshospitalizava com telesaúde há 6 anos, né. E aí hoje a gente tem que ter todo esse cuidado com a LGPD, inclusive quando forma, né, quando redige aí esses termos de sigilo, né, entre operador, entre prestador, entre corretores, enfim, a gente precisa estar muito bem amarrado para que a gente possa continuar, oferecendo e acessando essa população, né, de uma forma segura, de uma forma respeitosa, né, e quando eu digo respeitosa, não só a questão de sua privacidade, né, mas, né, até desse direito dele querer ou não te atender. Então, precisa se amparar muito direitinho na lei, para que a gente possa continuar trabalhando, mas respeitando o direito do indivíduo. Eu sempre digo, a gente só pode cuidar daquela pessoa que quer ser cuidada, né. É. Você abordou um paciente ou abordou um colaborador, uma coisa: "Não, eu estou bem assistido, não quero", ok, então desculpa, não adianta né, então vamos respeitar. A gente não E a pode, gente vê, Samara, que o impor que paciente o cara aceite, né. o paciente precisa de orientação, né, as pessoas estão tão desinformadas, né, e o papel da enfermagem também é esse, né, a questão da educação. Então, essa parte de teleatendimento é muito importante, até a Laura falou que ficou animada, fique mesmo. Hoje mesmo o pessoal lá no grupo de vagas: "Ah, eu quero trabalho home office, eu quero trabalho home office", daí eu fiquei pensando: "Nossa gente, agora o pessoal já está escolhendo o tipo de trabalho Já que tá quer, né". assim é bom. Bem, vamos lá, é meta, né, a pessoa quer isso, ótimo. E talvez um dos trabalhos que vai dar mais home office é a parte de atendimento domiciliar, De telesaúde, sim, telesaúde, com de tudo certeza. isso. Então, a gente também tem que buscar aí o que É, vai fazer bem, né. e você trouxe aqui aí, uma fala importante, Lu, que é a questão você perguntou assim, eu também estou, Kátia, estou trabalhando 100% home office, graças a Deus, e produzo bem, assim, eu particularmente produzo muito bem. Mas aí se traz para a mesa mais outra questão, né, e vou retomar aquela pergunta: que habilidades, que conhecimento, né, que o enfermeiro, seja o enfermeiro assistencial, seja o enfermeiro auditor, precisa?
uma das coisas que eu bato muito e que todo profissional, ou a grande maioria deles, da saúde, principalmente a gente da área de auditoria, meio que olha assim, atravessado. Comunicação. Ah, é. Gente, eu digo assim, a deshospitalização qualificada, tem uma das falas do meu curso que eu falo assim, se baseia em 2 coisas, em 2 ferramentas. Primeiro delas, a comunicação, né. Eu tenho que saber me comunicar. E: "Ah, Samara, mas eu não tenho essa sua habilidade", aí ó, tá 1h15 aí, pá-pá-pá-pá-pá, sem deixar a pobre da Luciana nem fazer as perguntas que ela quer, né, de tanto que fala. Ó, tá, ok, essa é a minha facilidade de oratória, eu não estou falando disso, de facilidade de oratória, né. Primeiro que eu tenho essa facilidade de oratória, porque é uma área que eu conheço, é a minha praia, a gente está aqui conversando de auditoria, de enfermagem, de coisas que eu gosto e que realizo e trabalho há muito tempo. Mas eu estou falando de saber se comunicar, de entender, eh, o perfil, de conhecer o perfil, né, identificar o perfil, identificar a melhor forma de linguagem para cada ator, né. Então quando eu falo de a da do no módulo 2 do meu curso que fala, abordagem qualificada, né, da deshospitalização, eu falo muito nisso. Então, não adianta você falar numa língua, o cara fala numa língua e você falar numa outra, vocês não vão sair do lugar, você não vai conseguir deshospitalizar ninguém, Você você pode não vai ter um conseguir conhecimento passar técnico segurança. mais Exatamente, você pode ter, aprofundado. o conhecimento técnico que quiser, você pode ter, e aí, desculpem, né, não espalha isso para os médicos, não sei se tem médico aí me ouvindo, mas tomara que não, mas é uma vantagem que a gente da enfermagem tem, gente, porque desde a da faculdade a gente fala muito dessa coisa do acolhimento, do saber abordar, olha, não chega para cuidar, para fazer administrar um medicamento ou fazer um curativo, simplesmente de qualquer jeito, ou, sei lá, lançando mão de uma intimidade que você não tem. Perceba primeiro o paciente, se apresenta, fala para por que que você está ali, quem é você. Vocês devem estar tudo careca de ouvir isso desde a época da faculdade. Os médicos, por exemplo, sofreram muito com telesaúde, quando estourou a pandemia, né. Porque eu tinha colega que falava assim: "Ah, não, mas eu não sei fazer isso". "Como não sabe, doutor? Se o senhor atende dentro de um consultório, como é que o senhor está me dizendo que não sabe atender, eh, À por distância. uma câmera, por um vídeo?", né. "Ah, não, mas porque o paciente, porque não vai ter acolhimento", que não tem, o acolhimento você faz com isso aqui, ó, com a comunicação, com a forma com que eu falo com você, com a forma com que: "Ah, mas eu não estou olhando no olho". Sei lá, o paciente não tem condição de fazer, por exemplo, com imagem. Ok, eu estou fazendo por telefone, então o tom da minha voz vai ter diferença, né, de como eu vou chegar. Não é chegar: "Olha, eu sou Samara, eu sou enfermeira da, sei lá, da Amil, e trabalho no setor de hospitalização". Pronto, minha filha, você já ganhou uma batida de telefone na cara. Porque ele: "Opa, ele quer me tirar daqui, ela não quer cuidar de mim". Pronto, você morreu na praia ali, entendeu. Você já vai ter que trocar de nome para ligar de novo para esse paciente, porque senão ele não te atende, né. Então assim, uma das ferramentas é comunicação, gente, é comunicação e processo, e tornar isso um processo, né. Então, saber que ele tem começo, meio e fim, porque se for Muito também para legal, Samara, planificar, você falou, não acho que adianta. fechou com chave de ouro aí a nossa jornada e vamos, aprimorar as nossas soft skills, né, que todo mundo tem falado: "Mas que diabo é isso?". Vão estudar mais sobre inteligência emocional, a gente tem que se entender primeiro para poder entender o outro, né. Com certeza. E essa área sua, ela é muito, muito comunicação, como você falou, não é simplesmente eu ter um telefone, eu estar numa câmera, a forma como eu vou falar com a pessoa, isso, nossa, faz uma diferença danada. Então, Absurda. talvez é o pulo do gato aí, né, a coisa que vai deixar vocês serem profissionais realmente No diferenciados. diferencial, é. É. Eu queria só fechar com um depoimento aí, né, que eu fiz uma mentoria de uma aluna, e ela era dessa parte de atendimento domiciliar, ela não trabalhava especificamente com auditoria, mas ela achava que queria ir para a área de auditoria. E Uhum. aí eu consegui achar um ponto dela ali, que ela faz, que é tão importante, eu falei,
é isso que você tem que colocar no seu currículo, é isso que você tem que colocar no seu LinkedIn. Ela era a referência na área de atendimento domiciliar para situações críticas. Então, ela que era a enfermeira referência para esses tipos de situações. Eu falei, aí, é esse o ponto que você tem que destacar no seu currículo, né? Você não é Exatamente. simplesmente uma enfermeira de um atendimento domiciliar ali fazendo a gestão, ela estava no nível até de coordenação. Eu falei, é isso que você faz diferença, porque ó, imagina o tanto de conhecimento técnico que você precisa ter para isso, e o tanto da parte também de lidar com pessoas, lidar com as situações. Então, muitas vezes a gente percebe que os profissionais não conseguem perceber aonde que está o diferencial. Eu falo isso muito O, para a Tamara, né? Assim, a o questão valor agregado, né? o que, que torna você um profissional diferente, né, das outras pessoas? A gente está num mundo tão concorrido, tão cada vez mais assim, a gente vai ter cada vez mais desemprego, empresas quebrando. Infelizmente, essa é a realidade que está acontecendo aí. E aí, o que, que nós vamos fazer para sermos diferentes? Ou realmente para mostrarmos o nosso valor, né? Acho que isso que é o principal. Qual é o seu Com valor? certeza. O que, que você faz de diferente? Ah, não, eu sou uma profissional que faço igual a todo mundo. Então, comece a refletir sobre isso, porque provavelmente aí você vai, ou você não vai se destacar, ou você vai acabar perdendo emprego, não vai ficar numa situação boa. E a jornada foi para isso também, né? Para trazer a experiência de alguns profissionais que a gente está trazendo, para que realmente vocês vejam, são pessoas de sucesso, né? A Samara também é uma pessoa de sucesso, para Pelo menos vocês sou também feliz. tomarem como modelo, como referência. A gente precisa ter algumas referências também, né? E para poder encontrar o próprio valor. Eu acho que isso que é o. É, Pessoal, tem alguma com dúvida aí? certeza. Vocês querem Eu, fazer alguma outra pergunta para a Samara, aproveitar que ela está aí? fique à vontade, enquanto vocês se mostram aí mais um pouquinho, só fazer uma observação, né, que agora eu brinquei aí com as meninas da Bahia, do Recife, da Paraíba, só para lembrando eh, que o curso de deshospitalização qualificada que eu ofereço é 100% online, mas com aulas ao vivo, né? Então, é porque eu ainda tenho muito essa necessidade dessa interação. Bom, vocês notaram, né? Porque eu não parei de falar um Ah, mas minuto, aula então. viva, aula ao vivo é muito melhor, né, Samara? Eu particularmente adoro, né? Então, quem se interessar pelo tema, né? Eu ofereço esse curso, é um tema que eu gosto bastante. Lá, quem entrar no site da Case Manager, que eu passei aí no chat, a gente tem todos os cursos que vocês vão ver lá. Eu tenho justamente nessa versão online, 100% online e ao vivo. E a gente customiza também porque, é como eu falei, tem alguns alunos que até é por uma questão de interesse, de conhecimento, às vezes é por uma questão de condição mesmo, de disponibilidade financeira. Então, não se inibam, né, por isso, seja comigo, seja com a Lu, seja nas áreas que vocês busquem negociar, né? Negociem e não deixem Não, e às vezes você precisa mesmo de um atendimento mais personalizado, né, Samara? Só Exatamente. lembrando aqui que a minha empresa não oferece nenhum tipo de treinamento relacionado a essa área, por isso que a Samara, a gente tem uma parceria aí, né? Se alguém. Eu gosto do trabalho dela, assim como também ela referencia o meu, então é por isso que a Samara está falando do curso dela. Eu não tenho nenhum curso, infelizmente, para oferecer para vocês, e nem tenho esse propósito. Eu só teria se ela desse para mim o curso pela minha empresa, mas ela já tem a empresa dela, então fiquem à vontade aí A, para poder se. a gente trabalha aí de mãos dadas mesmo, porque como eu não. Aqui, quando eu falei que a Lu é referência para mim, é porque, para mim, até quando eu estava lá, quantas meses, sentando com ela para negociar, ela era uma pessoa que eu sempre tive um respeito, uma colega que eu estudava bastante as contas que eu ia negociar, porque eu sabia que não era fácil, não. Eu levava pancada para tudo que era banda, você não faz ideia, né? Mas aprendi bastante. E a gente faz essa parceria até hoje com muito respeito, né? É isso. E enfermagem é isso, viu, gente? Se dar as mãos. Sou eu contribuindo com
com os meus aprendizados, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, a Lu com a dela, e cada um de vocês, compartilhar conhecimento é uma coisa que triplica aquele que a gente veio construindo, que a gente veio adquirindo, né? Eu denunciei aqui a minha idade para vocês. Olha que coisa boa, que coisa gostosa aí. No final de noite, na quinta-feira, eu já posso abrir o vinho para comemorar. 63% de Mais amei, de 33% de 50% adorei. Olha, foi tudo, bom. gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Du. Foi bom ao amei. Eu também amei estar aqui com vocês. Gosto muito, muito dessa interação e acredito nisso. Compartilhamento é isso, né? A gente compartilha um pedacinho e sai com uma riqueza enorme, né? Porque pensa vocês que eu não fui lendo aqui, fui lendo vários insights aqui e com certeza eu vou levar para os cursos, eu vou discutir com os alunos em sala, são insights para enriquecer nossas experiências, tá bom? Muito obrigada, Samara, pela sua disponibilidade hoje com o pessoal, de engrandecer essa nossa jornada aí. Eu que agradeço. Muito sucesso para você, que esse seu curso aí também tenha muitos alunos, muitas pessoas que queiram se aprimorar nessa área, porque realmente precisa de profissionais aí para destacar mais, aí, valorizar mais, né? Com certeza, ganhar força. Obrigada aí a Ana, Kátia, Cris, todos vocês aí que estiveram com a gente. Obrigado pela oportunidade dessa troca. Eu também amei demais estar por aqui. Tchau, Obrigada, gente. Lu, por Obrigada. mais essa chance. Até a próxima Beijo. jornada. Um beijo, até a próxima.